Uma das maiores questões que a ciência moderna procura responder sobre a consciência humana tem a ver com a sua origem. Seria a consciência simplesmente um produto do cérebro ou seria o cérebro o receptor da consciência? Na visão científica baseada no materialismo filosófico, não há realidade fora daquela que ocorre no mundo material. Para a tridimensionalidade física da vida, a destruição do cérebro seria o fim irrevogável da existência biológica humana. Porém, as evidências científicas das experiências de quase morte e da projeção fora do corpo físico, em dimensões que transcendem a vida biológica, apontam para a continuidade da mente além da fisicalidade. A consciência coexistiria em dimensões vibratoriais que transcendem o universo material como conhecemos, numa realidade extrafísica, multidimensional, que se estende a dimensões mais sutilizadas da vida. As descobertas experimentais da teoria quântica e da neurociência sugerem que essa mente transcendente seria uma realidade primordial da vida humana. Nessa perspectiva quântica do ser, a dimensão extrafísica seria um mundo material, embora composto de matéria subatômica em estado muito mais refinado e etéreo do que a encontrada na dimensão mais densa da existência. Nesse universo quântico, mais etéreo, não limitada ao espaço-tempo convencional, as substâncias seriam moldadas pelo pensamento, tendo a vontade como força motriz. O que pensamos, expressamos pela vontade, impulsionada pela energia mental em forma de ondas quânticas. O que sabemos hoje, cientificamente, é que a vida é quântica. Sendo a mente transdimensional, transdutora do pensamento para a energia quântica, capaz de exercer um poder energético sobre a matéria física do ser, segundo as evidências científicas que estudam a consciência, como funciona a mecânica da mente humana? Como lidamos com as dificuldades, angústias e aflições que vivenciamos, que atuam muitas vezes em nossas mentes de forma silenciosa, fomentando reações irracionais e repercussões psicossomáticas que refletirão durante o transe da morte física, constituindo e moldando em dimensões mais sutis da vida humana o que chamamos de vida após a morte. Olá, sejam muito bem-vindos à plataforma de vídeos da ACPEC, a Associação Internacional Independente de Pesquisas e Estudos da Conscienciologia, uma instituição universalista sem fins lucrativos, sediada em Jundiaí, São Paulo. Eu sou Newton Daltro, pesquisador da consciência multidimensional, voluntário da ACIPEC e aproximador da técnica de assistência energética planetária, APROSIM. Caso você ainda não conheça essa técnica grupal de assistência energética planetária, a APROSIM, eu te convido para saber um pouco sobre essa atividade assistencial que já ajudou e continua ajudando inúmeras pessoas, residentes em vários continentes do nosso orbe terrestre. A APROSIM é um conjunto de atividades de assistência energética planetária grupal, onde você pode ser assistido energeticamente e, principalmente, pode contribuir na assistência aos seus entes familiares, às pessoas que já deixaram a vida física e ao nosso orbe terrestre planetário. Caso você queira saber um pouco mais a respeito dessa técnica grupal de assistência energética planetária, a APROSIM,
Você pode acessar as diversas plataformas digitais da ACIPEC na internet. Basta acessar o PUD, o Portal Único Digital da Associação, onde você encontrará todos os canais de comunicação com o seu público externo, como o Instagram e o Facebook. Você também poderá acessar a lojinha virtual Evolua Up, onde você encontrará informações sobre diversos cursos disponíveis em nossa plataforma EAD 100% online, além de excelentes livros voltados à evolução da consciência, como a obra Assistência Energética Planetária APROCIM, que foi lançada em sua primeira edição em 2022. Essa obra e outras obras desenvolvidas, produzidas por pesquisadores da associação. Basta você acessar a nossa lojinha Evolua Up. Caso você se interesse pelos conteúdos dos vídeos que a Cipec disponibiliza no seu canal oficial, considere se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho, não esqueça de ativar o sininho, porque dessa maneira a plataforma do YouTube poderá lhe notificar todas as vezes que a Cipec disponibilizar novos vídeos. Pelo link que aparece aqui na tela, você poderá acessar o PUD, o Portal Único Digital da CPEC. E esse mesmo link nós vamos deixar descrito no primeiro comentário deste vídeo aqui abaixo. Basta você dar um clique nesse link para acessar e conhecer o trabalho que nós, pesquisadores e voluntários da ACPEC, semanalmente desenvolvemos exclusivamente para você em nossas várias plataformas digitais. Bem, feitos as honras da casa, vamos ao tema principal deste vídeo. Nessa palestra, nós vamos refletir a respeito do tema a impermanência da perturbação pós-morte. Como funciona a mecânica da mente humana? Já parou para pensar sobre isso? Como lidamos com as dificuldades, as angústias e aflições que vivenciamos em nossas vidas, que atuam muitas vezes de forma silenciosa, fomentando em nós reações irracionais que causam efeitos danosos, psicológicos e principalmente emocionais, e que possivelmente arrastaremos para o transe transdimensional que iremos vivenciar logo após o desenlace nosso corpo físico, do corpo biológico humano. Mas, antes de iniciar esse tema, aproveito para te convidar a assumir um estado, atitude ou tendência de quem não se deixa convencer facilmente. É o que chamamos de princípio da descrença. É o princípio no qual pautamos os nossos estudos e pesquisas conscienciológicas. Não acredite em nada, nem mesmo que vou lhe informar aqui nesta palestra. Experimente, tenha as suas próprias experiências pessoais. Ou seja, mantenha o seu senso crítico e analise o se faz sentido para você o que eu vou falar aqui, o que eu vou abordar nessa palestra. E, principalmente, busque em suas autopesquisas teóricas e práticas as respostas aos seus próprios questionamentos evolutivos. Nessa palestra, eu pretendo concluir uma abordagem que fiz nas duas últimas palestras que estão disponíveis aqui no canal da AFPEC no YouTube. Todas as nossas palestras públicas que fazemos mensalmente, voluntários, pesquisadores da AFPEC, estão disponíveis aqui no canal do YouTube, na playlist chamada Palestra Pública. Vocês podem acessar essa playlist, vocês vão ver todas as palestras públicas. Bem, essa sequência de 3 palestras, incluindo esta, logicamente, faz parte de uma pesquisa conscienciológica que desenvolvi, focado nos parafenômenos que ocorrem durante o transe da consciência dessomante nos instantes seguintes à morte biológica, né, ao descarte do corpo físico, do corpo humano. A minha ideia foi, e continua sendo, a de contribuir para desmistificar, pelo esclarecimento, desmistificar essa jornada, que eu chamo de transdimensional, que podemos considerar como sendo a nossa
última projeção fora do corpo, né? A projetabilidade, nossa última projeção fora do corpo, nossa atual existência. Normalmente nós falamos isso dentro da conscienciologia, né? A dessoma é a nossa última projeção consciencial nesta atual existência. É jornada essa que todos nós vamos percorrer, inevitavelmente, né? Todos os nossos estudos e pesquisas se baseiam nas premissas conscienciológicas da ciência que estuda a consciência, que é a conscienciologia. A conscienciologia é uma ciência proposta pelo médico e pesquisador, o professor Valdo Vieira, em 1981, que se dedica ou se dedicou ao estudo da consciência, pautado em algumas premissas conscienciológicas que fundamentam, né, o paradigma consciencial dessa ciência conscienciologia. Dentro da conscienciologia, a consciência somos todos nós, que estamos na vida física, e as consciências que estão na vida extrafísica, que já não tem mais o corpo físico. São consciências intrafísicas, consciências extrafísicas, mas são todas consciência. A ideia de consciência é também conhecida como ego, essência do ser humano, individualidade, e dentro do conhecimento de tradições espiritualistas, também é chamado de alma, espírito e variadas outras denominações. Essa consciência, ela, dentro da conscienciologia, nós admitimos que essa consciência ela existe e se utiliza de vários corpos, né? Ou também chamado de veículos de manifestação da consciência. E esses corpos eles têm densidades diferentes, energeticamente dizendo, frequências diferentes e, consequentemente, coexistem em dimensões diferentes por conta da frequência. Por exemplo, o corpo físico, que é o soma, que está deitadinho, né? É o corpo humano, material, o corpo psicossoma, ou também chamado de perispírito, esse corpo que nós, consciência, nos manifestamos com ele frequentemente durante o período noturno, do sono, né? Em projeção, consciente ou não, né? E nós temos o energossoma, enquanto consciências existentes na vida física, nós temos esse corpo energético, também chamado o corpo holochacral, que imanta o nosso psicossoma e o corpo físico. Esse corpo energossoma ele é muito importante para o entendimento da nossa temática, né, do desenvolvimento da nossa temática. E o cordão de prata, que faz a ligação do corpo físico com o psicossoma ou perispírito, e nós possuímos dentro da premissa, né, conscienciológica, enquanto estamos na vida física, né, quando dessomamos ou ocorre a morte ou o descarte do corpo físico, biológico, esse cordão se rompe. E nós temos também o veículo de manifestação mental soma, que é esse veículo da consciência que se manifesta de forma mental, somática, mais voltado para o campo das ideias, dos pensamentos, é um veículo mais etéreo, né? Dentro também das premissas, que é muitíssimo importante para nós o entendimento da dessoma, do descarte do soma, ou desencarnação, desencarne, o descarte do veículo carnal, biológico. A dessoma, dentro da nossa premissa, a premissa conscienciológica, seria a desativação do veículo de manifestação física, que é aquele que nós falamos do soma, né? Também a morte, chamada morte biológica, ou primeira dessoma. Esse entendimento de primeira dessoma ele é muito utilizado dentro da conscienciologia. Também algumas sinonímias, desativação do veículo consciencial, morte, né? Projeção final, lembra que eu comentei, né? Retorno à procedência extrafísica ou redessoma, que é um conceito que foi dado pelo professor Walter, pesquisador da Conscienciologia dentro da CIPEC. Ele definiu esse conceito de redessoma. Então, se a gente olhar aí essa ilustração, a gente vê que a primeira dessoma é justamente essa desativação do soma, do rompimento desse cordão de prata, que vocês estão vendo aí da tesourinha, né? Seria considerada a primeira dessoma.
Então, nesse momento, ocorreria a morte biológica, digamos assim. E a consciência, ela ainda manteria durante um tempo, junto ao seu psicossoma, ao veículo de manifestação psicossoma, um resíduo energético do energossoma. Parte desse do energossoma fica no corpo físico, que vai se deteriorar, que vai, que vai ocorrer a sua dissipação junto com o corpo físico, mas parte dele nós manteríamos no momento do transe, né, transdimensional, ou da primeira dessoma, nós manteríamos um resíduo desse energossoma, e ele seria descartado no momento em que a consciência fizesse esse descarte do energossoma, esse, essa liberação desses resíduos energéticos. Aí ele faria o que nós chamamos de segunda dessoma. No processo a terceira dessoma, seria, sim, o descarte desse cordão de ouro que liga o psicossoma ao veículo de manifestação mental-soma, seria a desativação do psicossoma com o rompimento desse cordão de ouro, e aí a consciência, numa condição bem mais evoluída, se manifestaria somente mental-soma, que seria o que nós chamamos de consciência livre. Bom, dentro também das premissas conscienciológicas, nós tratamos da questão do conceito de multidimensionalidade. É o que nós falamos da questão de manifestação dessas consciências, da consciência, né? A conscienciologia admite a existência de várias dimensões extrafísicas, porque estão relacionadas a frequências vibracionais, o espectro vibracional, além da dimensão física, logicamente, que é a dimensão que nós existimos no sentido de viver a vida física atual que nós estamos vivendo, né? E a consciência se manifesta com o seu holossoma, o seu veículo de manifestação, todos os veículos de manifestação da consciência, nós nos manifestamos nessas várias dimensões. Nós chamamos isso de multidimensionalidade. Uma outra abordagem importante também são os estados conscienciais, como o estado extrafísico, que é da consciência extrafísica, que é a consciência que já desativou o corpo biológico, né? Já passou pela morte do corpo físico, que nós chamamos de consciência extrafísica ou consciência, é um estado consciencial. O outro estado é esse estado que nós vivemos, que é o estado da consciência intrafísica, possui o corpo ainda biológico, como nós possuímos, e não passou ainda pelo descarte do corpo físico, né? E o estado também, um terceiro estado, que a gente pode chamar de estado consciencial projetado, que é a consciência que se projeta, consciente ou inconscientemente, se projeta para fora do corpo físico, em psicossoma, em caráter temporário. Isso ocorre diariamente, praticamente, podemos dizer assim, durante o sono noturno, e ocorre essa descoincidência dos veículos de manifestação, ela se projeta temporariamente ou se projeta de forma consciente, através de técnicas projetivas, e também a consciência ela pode se manifestar somente em mental soma, não só em psicossoma, mas é um pouco mais raro, mais difícil, mas existem técnicas e aprendizados para se desenvolver em termos conscienciais para isso, tá bom? Uma outra abordagem que eu acho dentro dessas premissas são suficientes para a nossa temática é o entendimento da multiexistencialidade. Dentro da Conscienciologia, nós reconhecemos e estudamos a serialidade existencial, a Seriex, que nós chamamos, né? Intra e extrafísica. São as vidas alternadas que, sucessivamente, e a consciência vivencia o seu processo contínuo evolutivo. Nós estamos na vida física, estaremos efetivamente na vida extrafísica após a morte biológica, retornaremos para a vida física, e esse é o nosso processo evolutivo como consciência, nos manifestando em veículos de manifestação da consciência. Tá bom? Vamos seguir aqui a nossa temática. A nossa jornada evolutiva não se encerra com a morte biológica, isso nós já sabemos, né? Essa ilustração, eu elaborei ela
apresentei na palestra anterior, uma ilustração para simbolizar, né, para materializar, digamos assim, o ciclo multiexistencial ou o conceito que nós acabamos de ver entre as premissas conscienciológicas, a multiexistencialidade. E aqui vocês observam, é uma ilustração de como seria esse ciclo, né? Logo ali no início tem a parte onde envolve ressoma, né? A parte da influência, energia imanente, fluido cósmico universal na constituição do fluido vital para a composição do corpo energossoma. Mas esse assunto não é o nosso assunto desta palestra. É um assunto muitíssimo interessante, mas não é o foco da nossa palestra. E nessa parte de baixo, vocês observam, dentro do ciclo, esse modelo que envolve a consciência no processo, a consciência dessomante para a consciência recém-dessomada, né? Esse modelo hipotético foi idealizado para ajudar, assim, de forma pedagógica, na compreensão de como se dá essa jornada transdimensional nos instantes seguintes ao descarte do corpo biológico. E aqui eu só repasso aqui o conceito desse modelo hipotético transdimensomático, que seria uma hipótese de um ciclo parapsicofisiológico no qual se completa os parafenômenos que são regularmente recorrentes, que é um ciclo multiexistencial, existem ressomas e ressomas, né? E são experienciados pela consciência dessomante, homem e mulher, nos instantes que sucedem a desativação do corpo biológico, podendo ocorrer de forma rápida, minutos ou poucas horas. Aí tem algumas sinonímias. Esse é o conceito do modelo hipotético que eu trouxe e venho desenvolvendo ele a partir dali, mediante palestras públicas, e essa é a terceira palestra que eu falo a respeito desse assunto, para fechar esse assunto nesse primeiro momento, né? Esse modelo, a partir desse ciclo, ele foi construído com um panorama, que eu digo assim, um panorama cognitivo, onde esses parafenômenos aparecem como fases desse modelo hipotético, né? Por hipótese, logicamente, cada um de nós já passamos e passaremos novamente por esse ciclo, por hipótese, durante o desenlace da nossa vida carnal, em razão da nossa jornada existencial do ciclo multiexistencial. Ou seja, e aqui, nessa palestra, nós vamos estamos falando sobre a questão da impermanência da, dessa perturbação pós-mortem, fechando aí o ciclo na hiperacuidade somática, mostrando o que envolve esse processo de perturbação e, especialmente, a questão da mente humana, o que influencia nesse processo da perturbação. Agora, é interessante fazer uma reflexão aqui, porque esse modelo, esses parafenômenos eles parecem ser parafenômenos que vão ocorrendo na sequência, né, um após o outro, mas não é bem assim dentro dos estudos da pesquisa que eu venho fazendo. Essa nova maneira de mostrar aqui, essa maneira diferente de mostrar, ilustra melhor, talvez, através de fluxo, de como ocorreria, né, hipoteticamente, esses mesmos parafenômenos, só que tem parafenômenos que ocorrem de forma paralela, né? Eu vou repassar com vocês essas fases do modelo hipotético, mas agora, a diferença é que agora nós vamos ver os conceitos desses parafenômenos já definidos. Em primeira mão, que eu estou dando isso para vocês, cada conceito desse parafenômeno já definido, fechado, pela fase final da pesquisa até o momento que eu fiz, né? Nós não vamos assim nos aprofundar nesses parafenômenos, nem no modelo todo, do que já vimos nas duas palestras anteriores, e também porque não daria tempo da gente, não teria tempo suficiente para a gente abordar com detalhes esse modelo hipotético do transdimensional da dessoma, tanto num panorama de uma jornada da consciência, numa jornada homeostática, como também nas diversas possibilidades, nas diversas hipóteses de transe patológico da consciência dessomante
vivenciando esse processo. No processo mais patológico, nós temos questões relacionadas a vício, a drogaditos, a consciências eletronóticas que estão mais materializadas, sequer aceitam o processo, a questão da vida após a morte, enfim, né? Também temos hipóteses de consciências suicidas, consciências abortadas e etc. Então, assim, não daria tempo da gente ir nesses detalhes e vendo, por hipótese, algumas situações, alguns contextos, e o que poderia ocorrer, por hipótese, dentro desse modelo. Então, vamos passar os conceitos, agora fechados, dos parafenômenos envolvidos nesse modelo hipotético da parapsicofisiologia dessomática. Consciência é o mais misterioso enigma humano. Podemos dizer que estar consciente, em algum nível ou forma, é uma característica de nosso ser, notado quando trabalhamos, quando estamos em estado de contemplação ou simplesmente quando observamos o que se passa ao nosso redor. A neurociência e a neuroconscienciologia têm buscado elucidar os mistérios da mente humana, o que define os variados níveis de consciência e de como a consciência se manifesta através do sistema nervoso, buscando compreender a psicofisiologia envolvida na interação cérebro para cérebro. Em nossa jornada consciencial, experienciamos diversas atribulações, nos deparamos com barreiras psicoemocionais dolorosas que dificultam o alcance e a manutenção do alto equilíbrio holossomático que tanto almejamos. Vivenciamos traumas, angústias e constrangimentos, formando fragmentos de memórias de dor ou inconsistências que se interconectam como engramas emocionais, ligados em cadeias uns aos outros, como estruturas cerebrais da mente límbica, consumindo carga vital para se manter. Aqueles momentos de reações exageradas frente a fatos menores, respostas ilógicas, bloqueios por medo ou traumas, autossabotagens em momentos importantes de nossas vidas podem ser reações emocionais a fragmentos de registros cerebrais inconscientes que foram fixados em forma de cadeias de engramas interconectados por estímulos de dor física ou emocional em comum. Resultado disso, perdemos tudo que nos esforçamos muito para construir nas nossas relações interpessoais. E isso acontece em convívios familiares, na nossa família nuclear, nas nossas relações sociais, nas nossas relações amorosas, enfim, grupo kármicas, né? E o mais complicado disso tudo é que muitos desses dissabores carregaremos na nossa holomemória, grafadas em nosso paracérebro. E vivenciaremos, por hipótese, vivenciaremos as repercussões psicossomáticas durante o transe pós-morte. Ou seja, transportamos essas inconsistências psicoemocionais, como se diz, para o além-túmulo, né, vincados na nossa para-memória durante esse transe transdimensional que é a dessoma. É por isso que precisamos entender, essa é uma principal razão, ou dentre várias outras, precisamos entender as influências no mecanismo da mente humana, durante a dessoma. Veja, quando eu falo mente humana, eu não estou me referindo ao corpo mental, que é um dos veículos de manifestação, da consciência, como nós já vimos nas premissas, né. Estou me referindo ao processo de seleção e transferência de traços relevantes de memórias, que nós chamamos de engramas, nós vamos ver o conceito de engrama mais adiante, que seriam traços racionais, intelectuais e emocionais, vividos pela pré-consciência.
os quais serão vincados ou registrados na paramemória do psicossoma, mediante paraconexão cérebro para cérebro, formando então matrizes paracognitivas. Nós podemos também falar que são parengramas e campos magnéticos na holomemória da consciência dessomante. Então, quando eu falo mecanismo na mente humana, eu estou me referindo a esse processo. Hein? Matrizes paracognitivas é um, é um conceito que foi definido nos estudos de Alexandre Carlone, dentro da Conscienciologia, como num modelo que ele, num estudo, né, num modelo hipotético, para representar, dentro da linha de estudo dele, a influência da dessoma na paragenética. Então, segundo, segundo o pesquisador, matrizes paracognitivas existiriam dois tipos de matrizes, que, como eu falo, nesse estudo, podemos também fazer uma analogia ou chamá-los de parengramas. Seriam matrizes paracognitivas consonantes, onde é formado por campo magnético equilibrado, vivências cosmoéticas saudáveis e evolutivas, determinantes de saúde consciencial. Ou seja, seriam os nossos parengramas homeostáticos, saudáveis. Né? E as matrizes paracognitivas dissonantes, segundo o pesquisador, é o campo magnético desequilibrado, vivências com intensa carga emocional e desarmonizada, determinante de parapatologia consciencial, que seriam os parengramas disfuncionais dentro desse estudo, desse meu estudo, dessa minha linha de pesquisa. Ao considerarmos como hipótese que o corpo psicossomático ou perispírito, ele é um modelo organizador biológico do corpo físico, na formação do corpo físico. Esse conceito foi trazido a primeira vez em 1958 pelo parapsicólogo Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores pesquisadores contemporâneos no estudo da psicobiofísica da alma, ou consciência, como falamos na conscienciologia. Compreender os mecanismos dessa conexão cérebro para cérebro da mente humana pode nos ajudar a entender como se dá a influência desses traços de memórias impactantes vividas, chamados engramas, na construção da nossa holomemória, por hipótese, durante o transe pós-morte. Né? Então, é, vamos, a partir de agora, percorrer os conceitos que foram fechados, estabelecidos para os parafenômenos que estão envolvidos nesse modelo parapsicofisiológico durante o transe da dessoma, buscando alcançar essa compreensão, ainda que não iremos nos aprofundar nesse tema durante essa palestra agora. Né? O que seria o conceito de histólise biossomática? É o primeiro parafenômeno desse modelo hipotético da parapsicofisiologia dessomática. Seria a paravivência dos efeitos parafisiológicos na contração das paramoléculas do corpo psicossomático, experienciado pela pré-consciência no transcurso da sua primeira dessoma, durante o rompimento do cordão de prata, seguido da retenção dos resquícios energéticos do corpo energossomático. O que acontece? Então, assim, seria justamente nesse momento que eu chamo de histólise biossomática, que a IPEX, especializada na dessoma, participaria ativamente no rompimento do cordão de prata, né? E, com isso, ocorreria, como se diz no conceito, a retenção desse lastro residual bioenergético. Em geral, nesse momento, um grande sofrimento, ainda que inconsciente, no processo da dessoma, são aquelas consciências de grande apego físico, né? Um apego muito grande à matéria, a questões de vícios, condicionamentos, e a não aceitação da morte, né? Isso é um caso bem característico de sofrimento, ainda que inconsciente, nesse momento do desenlace, e até mesmo, com certeza, a morte provocada ou
o autocídio ou suicídio, esse é uma fase, essa fase é uma fase bem crítica da dessoma para essas consciências. E o segundo conceito, o segundo parafenômeno, o conceito seria a revivência mnemônica, né. Seria para a vivência da visão panorâmica dessomática pela consciência, agora consciência dessomante, durante o transe pós-morte, com evocação involuntária de engramas associados às experiências impactantes na intrafisicalidade ao longo da sua existência recém-finda, vincando-os, esses engramas, como parengramas na holomemória paracerebral do psicossoma, né. Então, nesse momento, o momento ocorre onde a consciência faz uma recapitulação da sua vida intrafísica, aqueles momentos de êxito, fracassos, né, amores e ódios, é como se estivesse, assim, lendo um livro, com alguns trechos que são realçados da sua existência, né. Tem lembranças boas, mas tem também angústias, medos, arrependimentos, autoculpa, né. E, esses trechos que são realçados, em geral, são os trechos aonde irão ocorrer o vínculo na nossa paramemória, como parengramas, por hipótese, como parengramas, da nossa para compor a nossa holomemória. Eu realcei aqui no conceito de vivência mnemônica, porque eu trago junto com esse conceito, algumas pesquisas já existentes, como, por exemplo, a visão panorâmica, dessomática, né. O que que seria a visão panorâmica dessomática? Seria a clarividência retrospectiva, espontânea, em bloco, de fatos humanos e condições psicológicas vividas pela consciência dessomante, homem ou mulher, seguido a superatividade da memória evolutiva. Isso aí é um verbete do professor, Valdo Vieira, em 2019. O que que seria engrama? Também grifado no conceito do parafenômeno de vivência mnemônica. Eu retirei esse trecho do livro, né, do professor Pedro Fernandes, um excelente, tratado, eu diria, de 2021, sobre serexologia. Na sua página 105, o professor Pedro Fernandes diz, relativo a engramas: a holomemória do paracérebro recebe vínculos profundos deixados pelas experiências marcantes ao longo das vidas, cujos efeitos vão aparecendo de modo indireto e inconsciente na manifestação da consciência. Então, veja, essas experiências marcantes ao longo da vida seriam justamente os engramas, que vão ser vincados na nosso paracérebro, compor a nossa holomemória como paraengramas, né, como, eu chamo aqui na pesquisa, nessa minha linha de pesquisa. E aqui eu trago também, para fazer o complemento do conceito de engrama, o conceito de parengrama autoassistencial, que o professor Walter Almeida, trouxe em seu trabalho de pesquisa, em 2015, relativo aos parengramas homeostáticos saudáveis. Ele fala que o traço é um traço, marca ou sinal de holomemória arquivado no paracérebro da consciência, intra ou extrafísica, resultante da codificação de experiências evolutivas pretéritas, vivenciada de maneira ativa ou passiva, manifestando-se na cotidianidade, consciente ou inconsciente, de modo a assegurar, em cada momento existencial, a continuidade evolutiva da consciência. Então, veja, justamente o conceito de engrama são as vivências durante a intrafisicalidade, e isso vai sendo transferido para a memória, para o paracérebro, compondo a holomemória da consciência, como parengramas. Logicamente, esse conceito é de parengramas autoassistencial, ou seja, os parengramas homeostáticos, né. E o que seria o conceito de histogênese psicossomática? Refere-se aos efeitos históricos, na conformação do paracorpo psicossoma, uma extensão dele, uma conformação, desse paracorpo, experienciado pela consciência dessomante no transe pós-morte.
seguido da retomada parcial de lucidez, em nível ainda elementar. A consciência está obnubilada, ainda aturdida, sob o impacto da perturbação intraconsciencial do choque da morte biológica. Então é nesse momento, né, que a consciência dessomante, ainda que esteja num despertar lento, faz o seu despojamento, né, o descarte desses resíduos do lastro energético do energossoma, ocorrendo a abitanatose. Se o processo de evocação de engramas e os vínculos em parengramas na sua holomemória, no seu paracérebro, vai ocorreu de forma saudável, homeostática, né? Ela não teve repercussões patológicas durante esse processo. Então, ela vai correndo nesse momento a bitanatose, a segunda dessoma, ela vai reconhecendo consciências familiares, vai reconhecendo, vai identificando a equipe extrafísica de apoio ao seu processo de dessoma e, com isso, vai recuperando lucidez lentamente. Porém, também, nesses casos, pode ocorrer também o processo de adessoma patológica, casos aonde a consciência não passou de forma terapêutica saudável essa revivência de fatos da intrafisicalidade, e com isso ocorreu pesadelos, como assim dizer, né, pesadelos angustiantes, e passou por um estado conturbado durante essa revivência mnemônica. E daí as chances, por hipótese, são grandes de que ocorrer a retenção desses resíduos energéticos do corpo energossoma, no seu psicossoma, e daí entraria num processo, num conceito que eu chamei de distanásia extrafísica, né? Podendo até levar, em casos bem extremos, como casos do autocídio, né, suicídio e outros também, não somente esse, em casos de até paracomatose, em coma extrafísico, que ela acaba nem despertando na histogênese psicossomática, ela se mantém ali na revivência, ainda num processo de coma extrafísico. O que seria, desse conceito que eu coloquei, de relação a nível de lucidez, elementar? Segundo o verbete do professor Valdo Vieira, de 2007, o nível de lucidez é a qualidade ou estado de lúcido evidenciando a capacidade de vivenciar pela consciência, o trinômio conhecer, compreender e aprender da consciência consim ou consciência, né. O nível elementar de lucidez seria um nível de uma consim materiológica, ou seja, a consciência ainda muito apegada ao físico, à matéria física, ela teria um reduzido nível de lucidez nesse momento, no caso de consciência, nesse momento, de despertar. Assim, nessa animação, a encenação representa a morte de Dimas, um personagem do livro Obreiros da Vida Eterna. É uma obra de 1946, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Observe com atenção essa breve animação. Acho que vai ser muito enriquecedor. Veja os detalhes dos parafatos que sucedem nessa dramatização. Ilustra o desencadeamento assim, dos parafenômenos, ou pelo menos esses três parafenômenos. Então, nós vimos o conceito do modelo hipotético da parapsicofisiologia dessomática. Observe com atenção o vídeo. Veja o instante do que seria o rompimento do cordão de prata, o mental soma se projetando e, concomitante, ocorre o fluxo de retenção parcial de resíduos energéticos do energossoma, que já estavam se desprendendo da matéria física. Esse seria o parafenômeno da estólise biosomática, né, que é o primeiro parafenômeno do modelo. Logo em seguida,
se daria a conformação do corpo psicossômico, veja, numa projeção final para fora do corpo físico, aos moldes do corpo somático que está sendo descartado, né, o descarte do soma. E a seguir se daria o despertar lento da recém-consciência dessomante, como hipótese, ainda mantendo o lastro residual do energossoma. Isso não vai aparecer no vídeo, mas é uma ilustração que realmente enriquece o entendimento. Esse seria o parafenômeno da histogênese psicossomática. Bem, entre o parafenômeno da histólise e da histogênese, antes do despertar da consciência, essa consciência dessomante estaria vivenciando, como hipótese, o parafenômeno da revivência mnemônica. Nós vimos também o conceito. Esse transe, o transe onde a consciência evocaria inconscientemente os engramas marcados de sua existência, passando a grafar seu paracérebro os parengramas, ou matrizes paracognitivas, citando aqui o estudo hipotético do pesquisador Alexandre Carlone, que eu já havia mostrado. Essa ilustração é muito interessante, não é mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo o que você achou dessa dramatização e alguma impressão que você tenha tido em relação a essa ilustração, tá bom? Valeu, vamos continuar então. Daí entramos no conceito definido para o parafenômeno perturbação pós-morte. Seria a paravivência da consciência dessomante, do prenúncio da dificuldade pós-dessomática, né, durante o transe pós-morte, resultante dos efeitos psicossomáticos da evocação de parengramas disfuncionais, aqueles que durante o processo da revivência mnemônica foram sendo grafados na holomemória paracerebral. Os parengramas homeostáticos, mas também os parengramas disfuncionais. Os efeitos psicossomáticos da evocação desses parengramas disfuncionais têm a tendência potencial para que essa consciência possa vivenciar ou sobrevir o parafenômeno da distanase extrafísica. Então, nós vamos rever até esse conceito, que foi um conceito que eu dei na palestra anterior. Bem, e o que seria a dificuldade pós-ressomática, né? Um verbete do professor Valdo Vieira, de 2010, seria para a vivência difícil, penosa, embaraçosa ou árdua por parte da consciência recém-dessomada para compreender e desenvolver as atividades extrafísicas durante esse período de intermissão. Depois de ocorrido o choque, ou vivenciado o choque intraconsciencial da primeira dessoma. Então, esse seria o verbete dificuldade pós-dessomática. E também o que seria os parengramas disfuncionais. Aqui eu tirei também do livro, do tratado, né, melhor dizendo, do professor Pedro Fernandes, da série Exologia, 2021, na página 106, para representar esse conceito de parengrama disfuncional, eu tirei um trecho do livro dele, que diz assim: a atuação interassistencial pode ser potencializada quando o assistente promove na consciência ou consciência assistida o reforço sadio dos parengramas homeostáticos e, por outro lado, a dissolução progressiva dos parengramas disfuncionais. Análise extrafísica, só revendo aqui um conceito que foi dado na palestra anterior, seria a hipótese de ocorrência do prolongamento inconsciente da primeira dessoma por parte da consciência dessomante, com a retenção dos resquícios energéticos do energossoma, devido a quê? A condicionamentos, traumas, vícios, suicídio, impedindo a ocorrência natural
do processo da segunda dessoma ou abitanatose, podendo esse estado de estanase extrafísica se prolongar por dias, meses, vezes anos, alguns casos até séculos, né. Também trago um trecho do Homo sapiens reubanizatus, do tratado, né, de 2005, na sua página 949, e o professor Valdo Vieira, ele, num trecho de fala sobre parapatologias dessomáticas, ele diz: "As consciências sem-dessomadas, em grande número, tornam-se parapsicóticas pós-morte, permanecendo obnubiladas quanto à nova condição extrafísica, tentando satisfazer apetites e necessidades do instinto corpo humano. Legiões dessas consciências parapsicóticas em processo, como eu disse, de estanase extrafísica, legiões delas constituem ou irão constituir as consciências extrafísicas reurbanizadas com os réus num processo de reurbanização que serão resgatadas nesses locais e encaminhadas para tratamento, para ressomas. Esse processo de resgate é tratado dentro da APROCIM, né, onde o nosso trabalho, a atividade de assistência energética planetária, a APROCIM, a técnica APROCIM, trata justamente voltado a esse trabalho de reurbanização e resgate das congéladas. O transpasse dessa fase da perturbação pós-morte vai variar bastante, desde o estado consciencial no momento da morte biológica, quanto à gênese da dessoma vivenciada pela consciência dessomante. Por exemplo, mortes violentas por acidente, melancolias profundas experienciado pela consciência, viciações e dessomas prematuras, como suicídio, por exemplo, a consciência tende a agarrar-se na vida física, dificultando o descarte dos resíduos energéticos, anímicos do energossoma. E seguindo aqui, a gente fala do último conceito, né, o último parafenômeno da hiperacuidade assomática. O que seria esse parafenômeno? Seria a condição afisiológica vivenciada pela neoconsciência, pela nova consciência recém-assomada, em seguida ao descarte dos despojos energéticos do energossoma, a segunda dessoma ou bitanatose, alcançando a viragem intermissiva para patamar evolutivo mais avançado, condição de alto mérito, que coloca essa consciência em condições de admissão ou retomada do educandário intermissivo no extrafísico, na ambientex, na colônia, como se diz no espiritismo, ou no ambiente extrafísico adequado à condição, ao estado consciencial da consciência. A fisiologia. A fisiologia, como é citado no conceito, seria a ciência aplicada ao estudo da condição funcional da consciência depois de passar pela segunda dessoma bitanatose e se encontrar no estado lúcido, com recuperação da hiperacuidade, recuperação de cões e anticões, capaz de se manifestar essa consciência extrafisicamente com o psicossoma livre desses resíduos energéticos do energossoma, né, do corpo do apego, sem as influências animais das funções e dos instintos do soma. Isso é um verbete do professor Valdo Vieira, de 2006. Né? E o que seria bitanatose? Só para a gente rever, já que está dentro do conceito do parafenômeno, seria a desativação e descarte do energossoma ou paracorpo energético, também chamado de corpo do apego, pela consciência, passando a manifestar-se, essa consciência, no extrafísico, com o holossoma biveicular, que seria o psicossoma e o mentalsoma. Isso aí é um verbete da pesquisadora Rosa Neda, de 2018. E, para fecharmos, o que seria a viragem intermissiva, segundo o verbete do pesquisador Felipe Mansur, 2012? Que seria o momento evolutivo pessoal no qual a consciência, resgatada pelo seu amparador extrafísico, é encaminhada
a Comunex sadia para ambientação e recomposição consciencial. E devido ao alto mérito de ressomas anteriores e a admissão de mudança pessoal através de seu alto esforço, essa consciência é alçada a patamar autoevolutivo mais avançado, conquistando assim a oportunidade de ser admitida ou ser retomado os cultos intermissivos. Nessa fase, completado o descarte dos despojos residuais energéticos do energossoma, o chamado corpo do apego, a consciência passa a se manifestar somente em psicossoma e mentalsoma, envolto a vibrações de sua própria psicosfera energética. Agora, no estado de consciência pós-dessomada, a consciência poderá atingir um nível de lucidez mais ampliado, né, pronta para iniciar ou retomar o educandário intermissivo numa comunex, uma comunidade extrafísica mais evoluída, compatível com as suas afinidades e condição consciencial. Caso a consciência já esteja completando o seu último ciclo de ressomas kármicas, já findado o seu curso evolutivo consciencial na condição de serenão ou serenona, necessitando iniciar o seu novo patamar evolutivo, então ocorreria o descarte do veículo de manifestação extrafísico psicossoma. Ocorrido isso, a consciência a consciência extrafísica passa a se manifestar somente em mental soma, como consciência livre, como chamamos na conscienciologia, já tendo realizado a sua tritanatose, a sua terceira dessoma nesse orbe planetário. Então, chegamos ao final de mais uma palestra. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu preparei. Caso faça sentido para você o que foi apresentado, considere deixar o seu like nesse vídeo, deixar um comentário aqui abaixo, a respeito desse vídeo, ou a respeito de alguma parte dessa palestra, ou simplesmente deixar sua colaboração, porque dessa maneira você contribui para que esse vídeo e os outros vídeos da plataforma da CPEC possam ser recomendados pela plataforma do YouTube. Considere também compartilhar em suas redes sociais, com seus contatos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, considere se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos que nós estamos sempre preparando e disponibilizando exclusivamente para você, como esclarecimento e como material evolutivo. Então, eu agradeço mais essa oportunidade. Um grande abraço, fraterno abraço e paz e luz para você e para todos os seus familiares. Tchau, tchau.